Boa tarde, professor. Sou o João Pedro e vou estar apresentando aqui o exercício do capítulo 7, número 5, referente ao livro Métodos Numéricos, Exercícios Aplicados à Engenharia e Outras Ciências. Então, aí o enunciado seria, uma força sendo aplicada aparentemente a uma caixa, e essa força tem componente tanto em I quanto em J, mas como aí está pedindo para calcular o trabalho, como o trabalho está sendo, o deslocamento está sendo no eixo X, então a gente pega a componente aqui do I da força, fazendo um ângulo aqui θ. Aí no caso o trabalho seria deslocamento do inicial ao final com a componente X da força. Aí aqui está mostrando a tabela referente a vários pontos de diferentes magnitude da força e o ângulo também que ele está fazendo. Aí na letra B pede para calcular a estimativa do erro de truncatura cometido apenas no intervalo 5 a 15. Aí na letra A pede para calcular a melhor aproximação, no caso referente ao trabalho realizado. Aí para a gente fazer isso precisamos calcular a força com o cosseno θ, que seria a componente f de x da força. Aí como o θ está em radianos, aí a gente faz a conversão para grau, ou então calcula em radianos mesmo na calculadora e chega a esses resultados aqui. Para a gente calcular o trabalho no intervalo de 0 até 30, seria de 0 a 2, o trabalho de 0 até 2,5, de 2,5 a 5, 5 a 15 e assim por diante. Aí ficaria o somatório dessas integrais aqui. Só que para a gente simplificar, vamos supor, do intervalo 0, 2,5, de 2,5 a 5, a gente percebe que a diferença aqui seria a mesma que aqui, ou seja, de 0 a 2,5 é 2,5, de 2,5 a 5 a diferença é 2,5. Então a gente, por definição de integral também, a gente pode juntar elas, aí sucessivamente com as outras aqui. Só essa aqui que vai ficar sozinha, porque de 5 até 15 a diferença seria 10, e não a outra aqui com intervalo de 10 também. Aí daqui até aqui seria 5, a diferença daqui é 5 também. Aí a gente poderia juntar de 15 até a 30, aí vai ficar assim, integral de 0 a 5, de 5 a 15 e de 15 a 30. Aí a gente vai aplicar diferentes métodos para calcular o trabalho aqui em cada uma dessas integrais. Aí no intervalo de 0 a 5, a gente observa que tem dois subintervalos. Aí o H seria o B menos A, que seria o B5, x, 5 menos 0, dividido por N, que seria 2. Aí daria 2,5. E a gente escolhe a fórmula, o método composto de Simpson, porque é igualmente espaçado e o número de subintervalos no domínio de 0 a 5 é um número par. Então a gente usa este método, que seria essa fórmula aqui. Aí jogando os resultados aqui na fórmula, o H, o F de A, que seria 0, o F de B aqui, e o intervalo aqui do meio entraria aqui. A gente chega ao trabalho do intervalo 0 a 5 aqui. Aí no próximo intervalo de 5 a 15, a gente observa que tem um subintervalo só. A gente calculou H, que seria 10, e o método utilizado seria a fórmula composta do trapézio, porque o subintervalo tem a mesma largura H. Aí a gente, pela fórmula, a gente calcula do trapézio, que seria o F de A mais o F de B, vezes o H, que é 10, dividido por 2. A gente chega que o trabalho realizado no intervalo 5 a 15 é exatamente esse daqui. Aí agora do 15 a 30, a gente observa que tem 3 subintervalos.
Então o H seria o B menos A dividido por N, que é igual a 3, que aí o H seria igual a 5. Aí a gente escolhe a fórmula de Simpson, 3/8 composto, que a gente escolhe porque tem 3 subintervalos e o H, a largura H, é a mesma entre esses subintervalos. Então, pela fórmula, né, de 3/8 composto, a gente chega a esse resultado aqui. Simplificando, é o f de A mais f de B e 3 vezes o f de x2 mais x3, que é exatamente o que está aqui embaixo. Substituindo, a gente chega que o trabalho realizado, aproximado, né, do intervalo 15 a 30, é aqui, exatamente este. Aí somando, né, como eu tinha falado que a integral de 0 a 30 era o somatório daquelas todas essas integrais, aí a gente chega a somar aqui e chega a este resultado, que é o trabalho estimado de 0 a 30. Só que aí, aqui eu fiz uma planilha no Excel, que com aquela tabela inicial que eu já tinha feito, só que aqui eu fiz somente pelo método do trapézio, porque eu fiz do intervalo de 0 a 2,5, depois de 2,5 a 5, 5 a 15, 15 a 20, 20 a 25 e assim por diante. Fui fazendo de cada um deles e depois eu fiz o somatório, que como o trabalho de 0 a 30, entre o intervalo de 0 a 30 é o somatório de todas as integrais, eu chego a este resultado aqui também. Aí agora, referente ao item B, né, que pede o erro de truncatura no intervalo 5 a 15, como o método utilizado, né, para o intervalo 5 a 15 foi o do trapézio, composto do trapézio, o erro de truncatura seria esta fórmula aqui. Só que para eu fazer a estimativa da derivada de segundo grau, eu preciso de 3 pontos, não só apenas os 5 e 15, mas eu preciso de 3. Então eu pego o outro ponto 2,5, que é o mais próximo de todos, porque eu preciso fazer, né, a diferença dividida de segunda ordem para chegar à segunda derivada. E para fazer essas diferenças divididas eu preciso de 3 pontos no mínimo. Aí fazendo as diferenças divididas, aqui a primeira, eu faço este daqui menos este, dividido pela variação de posição, que seria 5 menos 2,5, que eu chego a este resultado aqui. Aí de forma análoga embaixo, 8,7, menos 1,529704, dividido pela variação do x, que seria este resultado aqui. Aí agora, fazendo a diferença dividida 2, eu faço esses dois, dividido a diferença desses dois, que seria exatamente o que está aqui embaixo, dividido pela variação de 15 até 2,5, que eu chego a este resultado. Só que aquele resultado é para chegar a aproximar, né, a derivada de segunda ordem. Aí aquele resultado vezes 2 fatorando 2, eu chego a este resultado aqui. Aí substituindo tudo na forma, eu chego que o erro de truncatura referente ao intervalo 5 a 15 é este.